Irmãs, primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar trazendo a palavra que nada mais é do que o testemunho da minha vida, né? E assim, peço desculpa também, porque eu não preparei uma palavra, por mais que eu tenha me comprometido, mas eu sou muito autêntica, muito dinâmica. E, para vocês terem noção, eu não preparei nem os votos do meu casamento, que foi algo que eu fiz tanta questão. Mas eu tenho certeza que Deus vai me usar, porque eu não. Aqui eu oro, eu quero pedir para. Vou fazer uma oração, né? Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que me ilumine, que não saia, Senhor, uma palavra da minha boca que não seja da tua vontade, que não seja para te louvar, que não seja um agradecimento, Senhor, por tudo que tu fez, faz e continuará fazendo sobre a minha vida. Te peço também, Senhor, por essas irmãs e por todas aquelas que não estão presentes, que foram convidadas, mas que não estão presentes aqui na live, mas que essa mensagem vai chegar de alguma forma para elas. E até mesmo aquelas que não foram convidadas, mas que precisam ouvir, Senhor, porque Tu é o Deus do milagre e na necessidade, Tu não deixa um filho Teu sem resposta. Então, eu creio que minha palavra, o testemunho, vai chegar na vida e vai tocar o coração de todos aqueles que precisam saber mais de Ti. É assim que eu te peço e agradeço no dia de hoje, na tarde de hoje, em nome de Jesus, amém. Eu sou filha de Rúbia, né? Então, assim, eu vou chorar muito. É, Irmãs, eu tenho para. Vou tentar ser breve, já vou adiantando que eu não sou muito boa em resumos. Minha mãe sempre me chamou a atenção para isso, porque eu gosto de contar com detalhes. E ainda mais o agir de Deus, porque Deus é um Deus de detalhes. Então, eu vou tentar ser breve, ser resumida, ser sucinta, na verdade. Minha vida, eu sempre fui de uma família religiosa, né? Fui batizada na Igreja Católica, fiz a primeira Eucaristia na Igreja Católica. E quando era a época do meu crisma, ali dos 14 aos 15 anos, minha mãe, minha família, não só minha mãe, já tinha se convertido ao Evangelho. Então, eu não fiz crisma. E nessa época, eu lembro que frequentava a igreja evangélica, por obrigação, assim, por minha mãe dizer, não, vocês vão para a igreja hoje, não sei o quê. Mas até que meu pai disse assim, para ela ir ficar no telefone, porque já tinha telefone nessa época, não tinha WhatsApp, mas tinha SMS e tudo mais. Para ir ficar no telefone e conversar, é melhor que ela não vá. E foi uma coisa muito boa. Deus escreve certo por linhas certas, porque meu pai disse isso e eu não precisei mais ir, né? E depois eu voltei à igreja por conta própria. Hoje, inclusive, eu acho que eu não vou poder me estender tanto, porque eu tenho participo do culto de oração, que começa às 4 horas da tarde, aqui, horário do Brasil. Então, eu tenho esse compromisso com Deus. E aí, eu lembro que, falando agora da área sentimental, né? Isso eu tinha uns 14 para 15 anos, e quando eu tive meu primeiro namorado, já na fase adolescente para adulta, né? Com 17 anos, minha mãe chegou. Eu lembro muito bem dessa conversa com minha mãe. E minha mãe perguntou assim: Oxe, tu não se namora para casar? Se tu não quer casar, por que tu tá namorando? E na minha cabeça, na época, a minha é 17 anos que acha que sabe tudo do mundo, que eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Isabela, sempre Isabela. Eu dizia, oxe, porque me faz feliz. Se me faz feliz, tá tudo bem. Meu Deus, tão inocente, sabe de nada, inocente. E eu tive esse namoro que hoje eu vejo, quer dizer, hoje não, já faz um tempo que eu vejo que foi um namoro muito abusivo, né? Tive muitas coisas assim que não tinha consciência na época, nem instrução, não por falta da minha família, mas não pela ausência da minha família, no caso, mas porque era um assunto muito novo e tudo mais, para todos nós, né? Mas assim, foi muito tóxico, sabe? O relacionamento, abusivo nessa sentido da palavra psicologicamente. E isso me criou um trauma, digamos assim, que não foi um trauma, mas assim, eu disse assim, agora eu vou viver, eu vou ser feliz,
né? Achava eu que a felicidade vinha das coisas do mundo. Mas eu lembro que nessa mesma época eu já me aproximava já buscava a Deus e eu falava, Senhor, se tu existes, se tu escuta que eu viva um milagre, que eu vivencie um milagre, assim, tipo, desses milagres da Bíblia, sabe? De abrir o mar, de engravidar com quase 100 anos, de estancar o sangue, mas é como para viver o milagre antes a gente precisa estar pronto e merecedor do milagre, né? E quem era Isabela naquela época? Então, entre muitos altos e baixos, eu fui vivendo e passei 5 anos solteira, solteiríssima, não queria, não me apegava a ninguém. Olha como eu dei trabalho aos meus pais. E meu pai, Isabela, nessa idade, a gente já era casado, já tinha você, não sei o quê, e eu dizia, tá, isso na tua época, na minha época agora é diferente e tal. Mas, no fundo, era uma sede, uma ânsia de viver, porque eu achava que eu iria ser preenchida por essas coisas do mundo, né? E assim eu vivi 5 anos, até que foi muito marcante, porque na virada do ano que minha avó orou a Deus, como sempre, né? Mas assim, especificamente dizendo, Senhor, eu não quero que que eu não quero a minha vontade sobre ela, eu quero a tua. Eu te entrego, Senhor, a minha neta, porque foi um réveillon muito conturbado, irmãs. Não vou entrar em detalhes, e assim, foi muito desagradável. Desagradei demais a minha família nessa ocasião. E aí minha avó, em minha defesa, falou: Senhor, toma conta. Eu lavo as mãos, eu vou continuar, eu lavo as mãos, mas continuarei de joelho, assim, entregando a vida dela. E eu quero mais que tu faça a tua vontade, assim. Ela é tua filha, antes de ela ser minha neta, filha da minha filha, ela é tua. Irmãs, que reviravolta. Isso foi o Réveillon de 2016 para 2017. Nesse mesmo ano, eu tive outros problemas familiares, tipo, todos me envolvendo, né? E meus pais me mandaram para um psicólogo, que já era pastor e já tinha aberto a igreja, que era a igreja que eu mais gostava de frequentar, que, não por acaso, foi o pastor que realizou meu casamento. Ele é, ele é psicólogo. Quer falar, irmã? Ele é psicólogo, e aí a gente teve uns encontros, e ele falou assim: Isabela, eu sinto muita verdade em tudo que você está me falando. É, eu vejo que você de fato está abrindo o coração assim, você não está usando uma máscara, você não está minimizando, né, ou se vitimizando nem nada. Você está sendo muito verdadeira nas palavras. E o que eu tenho a lhe dizer é, primeiro, eu não vou mais lhe encontrar, eu não vou dar continuidade a esses nossos encontros, porque eu quero você como serva na minha igreja. Eu quero que você congregue de fato na igreja que ele era líder. Isso foi em 2017. A gente está em 2025. Outra coisa é reveja os seus objetivos de vida. Reveja o que você quer para o seu futuro, entendeu? Veja agora e tome atitudes de agora, porque o que eu vejo é que quando a gente pergunta, quando eu pergunto sobre o seu futuro, como você, Isabela, fecha os olhos e se imagina daqui a 5 anos. Você fala, tipo, eu vejo uma Isabela sozinha, sem estar casada, sem marido, sem filho e tal. É muito individualista. E até quando você fala de filho, é como se não fosse uma vontade sua, e sim da sociedade e que você quer agradar. Então, eu já atendi outros pacientes, isso gera uma depressão pós-parto. Então, é muito preocupante. E eu, meu Deus, isso tudo, nossa, isso tudo, imagina, uma menina, né, de 23 anos, escutando isso, eu acho que eu tinha 23 anos na época, foi 2017. Escutando tudo isso, aquilo ficou na minha cabeça. Nesse mesmo ano, eu comecei um relacionamento, que foi meu primeiro relacionamento, assim, de verdade, que eu posso dizer, na fase adulta, né? Então, foi o primeiro relacionamento que a gente falou sobre casar, mas mesmo
Eu acho que não mesmo, principalmente depois dessa conversa com o pastor, que é psicólogo, é, eu ainda via casamento como não uma vontade minha, né? Mas uma vontade de agradar o meu namorado da época, porque era o sonho dele casar, construir uma família, ser pai. Então, era mais por ele do que para mim. E hoje eu vejo que é que eu não sabia ainda o significado de família. E repito, não é porque eu não tive uma família, tive uma família ausente. Não, não é nenhum trauma sobre isso. É Isabela, a construção de Isabela como pessoa, como mulher. Eu ainda não tinha entendido, irmãos, que a família é o primeiro ministério da gente, entendeu? Então, assim, falava, vislumbrava, imaginava, mas aquela coisa muito de adolescente mesmo, eu já sendo adulta. E a gente acabou. Esse relacionamento, em mais ou menos 2 anos, a gente acabou. Não foi a gente que acabou. Foi Deus que acabou. Porque esse meu namorado era louco por mim, louco, 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 louco. Mas semanas antes, eu acho que 10 dias antes, ou talvez até menos, uma irmã da congregação, que antes, nessa época, a gente tá falando 2019, ainda não estava tão organizada e estruturada. Parabéns às envolvidas. Uma irmã, que nem sei mais se ela ainda, nem sei se ela ainda faz parte do grupo da congregação, me ligou por um pedido da minha avó, porque eu vinha sofrendo muito no relacionamento, e ela disse, Isabela, em alto e bom tom, assim, claramente, Isabela, esse menino não é para você. Esse menino é um lobo em pele de cordeiro. E ele não é para você, ele não é o que você acha. Você aprendeu a amá-lo, né? Você talvez tenha sido seu primeiro amor, assim, forte, primeiro relacionamento marcante, mas então é difícil desapegar, mas não é pra você. E sabe o que é pior? É que por mais que você queira, lute, não vai continuar, não vai se concretizar esse relacionamento. E esse relacionamento não só vai acabar porque ele não é pra você, não é a vontade de Deus, como ele vai ser uma pessoa que vai estar sempre presente na sua vida. Não porque vocês tenham um relacionamento, tenham amor, nada do tipo, mas sim porque a sua vida e a da sua família vai ser sempre um marco, um testemunho, alguém muito importante para ele. E eu fiquei sem entender. Eu acho que eu lembro o local que eu estava, o horário dessa ligação. Eu chorava, chorava, chorava. E eu fiquei sem entender. Dias depois ele acabou comigo. E para mim ali, eu tinha perdido as esperanças no amor. Que na verdade eu não tinha. Como sempre disse a minha avó, eu não tinha perdido as esperanças do amor. Agora eu fiquei muito abalada, muito fragilizada, né? Mais do que pelo término, e mais do que pelo término, eu fiquei fragilizada pela relação dele com a minha família. Por mais que eu tentasse separar, mas ainda eram muito ligados, como a irmã tinha dito. Isso se passaram meses, se passaram anos. E a irmã tinha dito, né? Ele vai estar sempre presente na sua vida, que não é na sua vida, que hoje mesmo na minha vida não é, mas tendo laços com sua família. Então aquilo foi muito difícil para mim, muito difícil para mim, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu sou uma pessoa super ciumenta, eu sou uma pessoa super apegada à minha família. Eu queria que ninguém mais falasse com ele. Não porque ele tinha acabado comigo, e sim porque, assim, ele me fez sofrer, egoísmo da minha parte, né? Ele me fez sofrer, então eu achava que todo mundo ia ficar do meu lado. E aí Deus foi mudando, foi moldando, foi moldando. Aí eu saí, eu trabalhava na época no escritório do meu pai, aí dos meus pais, né? Que são sócios, aí eu saí, caí de paraquedas na Marina, que hoje é a minha empresa, que foi o local que eu casei. E caí de paraquedas lá e eu conheci, mais ou menos um ano depois, eu conheci meu ex-namorado lá, na Marina. Até porque era pandemia, a gente não tinha como sair muito, era Marina, casa, casa, Marina. Então,
Se eu não conhecesse em casa, eu ia conhecer na Marina. Mas eu não esperava nem conhecer ninguém, porque eu estava extremamente focada num trabalho que eu nunca tinha empreendido antes, por mais alma de vendedora e que eu tenho e herança assim, herdada do meu pai, mas eu nunca tinha empreendido, né? No máximo tinha vendido trufa, organizado um bazar, umas coisas assim, mas ter CNPJ, funcionário, boleto e todas as responsabilidades de um adulto e de alguém, que é como eu sempre digo aos meus funcionários, quando vocês colocam a cabeça no travesseiro, vocês pensam nas obrigações de vocês e do que diz a casa de vocês, a família de vocês. Eu penso nas 9 pessoas que dependem diretamente das decisões. Porque hoje eu tenho 9 funcionários fixos que dependem das minhas decisões na minha escolha. E assim, não tem curso para isso, né, irmãs? Não tem curso para isso. Não tem nem preparatório, nem técnico, nem superior, nada que ensine. Então foi na raça. E aí eu vivia muito no trabalho, estava aprendendo, vivenciando, eram muitas coisas novas pela primeira vez, contato. E esse namorado me apoiando, porque ele é um pouco mais velho, já era empreendedor também, já tinha passado por essa fase inicial, né, de implementar uma empresa, que por mais que a empresa já existisse, mas ela não era da minha gestão, né, eu não tinha um domínio. E aí eu tive com essa pessoa por 3 anos, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque tiveram muitas idas e vindas. A gente acabou 3 vezes durante 3 anos. Era, tipo, eu dizia que, pra vocês terem noção, eu nunca passei um dia dos namorados com esse meu ex. Porque a gente, todo dia dos namorados, que era depois do meu aniversário, meu aniversário é em maio, dia dos namorados é em junho, a gente tava terminado. A gente começou no São João, mas a gente nunca, depois que a gente começou a namorar, passou um São João junto, porque a gente sempre tava terminando nessa data. E aí foi uma escola. Uma escola, assim, não só o relacionamento, tudo, mas principalmente o relacionamento. Principalmente o relacionamento. Porque tinha, assim, as pessoas do lado, próximas, umas falavam que eu estava certa, que eu tinha que priorizar o trabalho mesmo, que é, meu companheiro na época já estava estruturado, só faltava uma mulher, e realmente, não minto, para a vida perfeita dele de margarina, a propaganda de margarina só faltava uma mulher. Mas para mim não, faltava muita coisa, né? Aí e tinha quem falasse que era um grande partido, que um menino apaixonado por mim, que realmente era, que era um menino apaixonado por mim, um menino de família. Então que eu estava perdendo uma grande chance. Mas no meu coração, eu lembro como se fosse hoje, no dia que eu mandei a mensagem para minha avó, acho não, ela com certeza está presente. Janeiro de 2023. Isso a gente já estava há 3 anos se relacionando. É, eu falei, vó, no casamento, isso foi durante o casamento da minha ex-cunhada, de uma das minhas ex-cunhadas. Eu não pertenço a essa família, eu não vou pertencer a essa família. Eu estou muito. Por quê, irmãs? Assim, eu não tinha uma boa relação com a minha ex-sogra. Eu me sentia um peixinho fora d'água na presença da família. A gente já tinha acabado e retornado várias vezes. E minha avó, não, minha filha, você vai ser testemunho, você vai fazer a diferença nessa família, você vai semear, quem com lágrimas semeia, né? Com júbilo vai colher. Você vai semear, você vai recolher ainda os frutos que você está semeando. Mas no meu coração, eu não sentia. Por quê? Porque, primeiro, hoje, casada, eu sei que o homem que Deus tem pra gente é o homem que nos aproxima do Senhor. Ele não me aproximava do Senhor, né? O primeiro ministério é a família. E toda vez que a gente dava um passo, a gente comprou um apartamento, ele comprou um apartamento para a gente morar, e a gente logo depois acabou.
É, eu tive uma gestação não planejada com DIU de cobre, não, de prata, no caso, e perdi o bebê. A gente começou a planejar, até pagar uma festa de casamento, que era o sonho da minha mãe. Era não um sonho da minha mãe, mas uma grande vontade do coração dela é que minhas três filhas sairão de casa para a sua casa. Elas sairão de casa para construir a sua família, as suas famílias. Então, minha mãe queria que eu saísse casada. E aí, uma festa e tal, a primogênita, a filha mais velha, né? Todo mundo sonhava muito com essa festa. A gente passou a planejar a festa. Teve reunião com o decorador, com o pastor, com banda, com cerimonial, com tanta gente envolvida em um casamento. E logo depois a gente acabou também. Toda vez que a gente dava um passo para construir a família, ou que era para fortalecer a família, a gente acabava. E irmãs eram por motivos assim, meu Deus. Só Deus. Até que eu entendi em janeiro não, em maio, que foi essa mensagem eu mandei para minha avó em janeiro, mas eu ainda insistindo, né? Insistindo no relacionamento, é, achando que era a pessoa certa, até porque tinha uma gestação. Quem é mãe sabe que por mais que você não queira um filho, realmente liga você à pessoa, né? E até isso. Deus não permitiu, porque ele sabia que se eu tivesse aquele bebê, eu iria lutar pela minha família, né? Sendo que aquela não era a família que ele desenhou para mim, que ele planejou para mim. Então, assim, eu falei a família e Deus me deu muita segurança, muita certeza a todo momento, porque no dia que eu saí do consultório, que esse meu ex-namorado achava que ficou insistindo, não, você não perdeu o bebê. Eu disse, eu perdi o bebê, eu tenho certeza que eu perdi o bebê. Nessa madrugada eu perdi o bebê. E contra a vontade dele, eu fui na clínica, fiz o exame, e o médico, eu me lembro perfeitamente as palavras do médico, foi o seguinte, é menininha, ele chama todo mundo de menininha, é menininha. Você deve ter sangrado muito, você deve ter sofrido muito, porque seu útero tá limpo, 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 como se nunca tivesse tido um bebê aqui. E assim, aquilo ali para muitas mulheres que sonhavam com a maternidade ou que queriam a construção da família, aquilo seria, né, um tsunami. Mas eu lembro que saí da sala dele, na porta da clínica, eu mandei uma mensagem para o grupo da minha família, porque eu não queria ficar falando com um e com o outro, eu mandei já comunicado geral. E as minhas palavras foram assim: do mesmo jeito que Deus dá, Deus tira. Deus tirou, levou o meu bebê na madrugada de hoje. Estou bem e não quero falar sobre o assunto. E eu nunca falei. Isso nunca voltou a ser assunto na família, porque Deus me encheu e disse assim: filha, não é o momento. E aquilo eu fiquei pensando, né? Depois, tipo, pô, Senhor, comecei a conversar e a buscar mais a Deus por conta própria, né? Senhor, tipo, toda vez que eu tento dar um passo maior, algo acontece e desmorona tudo, desmorona tudo, desmorona tudo, né? Porque depois eu entendi que eu tava querendo construir o meu castelo em cima de areia, né? Então, foram passando. Isso foi em dezembro que eu perdi o bebê. Em janeiro eu mandei essa mensagem para minha avó. Em maio a gente terminou o relacionamento. Dessa vez, antes do meu aniversário. E eu chorando muito. Ah, nesse meio tempo, entre eu ter participado de um casamento e ter da família e ter terminado, eu participei de uma feira para casamentos em nome da minha empresa. E foi lindo, lindo escutar os testemunhos, as histórias, conhecer pessoas que estavam ali se preparando. Tinha gente que estava, tipo, com a data daqui a 3 anos, né? Foi um trabalhar de Deus mesmo. E aí eu escutei num depoimento, em um dos casais que eu atendi, foi o seguinte: era um casal bem jovem da Bleia, da Assembleia de Deus, e ela já tinha tido um relacionamento até então, toda a vida dela, vindo da igreja também, que ele acabou com ela. E ela disse, sofreu muito, 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 sempre gostou de escrever. E aí, em uma das conversas que ela teve com Deus, né, ela sempre cresceu numa cristã dentro da igreja, ela disse, Senhor, eu vou escrever uma carta para Deus
falando do homem dos meus sonhos. E ela disse que, assim, escreveu aquela carta com todos os detalhes e dizendo assim: Senhor, aqui está o que eu quero, o que eu te peço. E eu só vou me relacionar novamente quando tu for um homem, esse homem. E ela entregou, fez aquela carta, fechou. Ela disse que pediu nos detalhes. Porque, mais uma vez, Deus é Deus de detalhes. Pediu nos detalhes, em estatura, que morasse perto e tudo mais. E escreveu de coração, sem saber quanto tempo aquilo ali levaria. Pra ela conhecer aquele homem, né? O homem de Deus. E ela encerrando a carta, já tinha fechado a carta, colocado na caixa de cartas para Deus que ela tinha, que ela tem, acredito que ela ainda tenha. Ela, poxa, eu queria alguém que começasse com a letra R, porque no convite ficaria mais bonito RR. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu lembro que começava com R. Eu queria alguém assim. Ah, mas isso é um mero detalhe, Deus. Isso é um mero detalhe. Se não vier com R e tivesse outras características, tá tudo certo. E ela não refez a carta porque era um mero detalhe. Deus é Deus de detalhes. E Deus apresentou o homem dela, que começava até com a letra R. E ali ela tava, já tava, quando eu conheci, ela já tava com a data de casamento marcado, tudo já bem nos detalhes para o casamento dela, porque ela já tinha data, tinha um noivo, o varão, e tinha data e tava tudo mais. E aquilo ficou na minha cabeça, aquela história. Eu escutei várias, mas aquela ficou muito marcada. Eu ainda tava namorando na época, né, irmãs? Isso foi em março de 2023. Final de abril, começo de maio, a gente acabou. Ele acabou comigo, porque mais uma vez. Eu não tive coragem de acabar. Deus sabe do meu coração e fez com que ele acabasse. Ele acabou muito decidido. E eu sofri, por mais que eu soubesse que ele não era o meu, né? Eu tava assim conversando com Deus, mas a gente se apega, a gente tem uns planos e tal. E sofri. E aí, nesse período, assim, logo depois do término, eu numa conversa muito, muito, muito profunda com Deus, na Avenida Norte, a gente é de Recife. Eu estava até saindo da minha casa, da casa dos meus pais, que eu já casa dos meus pais, né, que eu casei, e indo para uma prestadora de serviço, que eu vou até hoje. E aí, eu chorando muito, 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 Senhor, o que é que tu queres? O que é que tu queres? O que me dizer com isso, né? Que eu tinha escutado por anos da minha avó, durante todo esse relacionamento. Não, a sua família, ele ama, é um menino bom, não sei o quê. É a sua família, é o que Deus separou para você. Veja a condição que você conheceu, como você conheceu, você teve um bebê e tal. Mas no fundo, com todo respeito à minha avó e a toda a sabedoria dela e o quanto ela é usada, mas Deus me falava diferente. E aí eu lembro que nesse dia, era uma terça-feira, eu peguei meu bloco de notas. É um costume meu escrever primeiro em bloco de notas. E eu escrevi, a menina tinha feito uma carta escrito O Homem de Deus. Eu escrevi O Homem dos Meus Sonhos. E eu pedi em detalhes, como eu sempre ouvi, que Deus é Deus de detalhes. Então peça em detalhes. E eu escrevi tópico por tópico. Um, dois. Não compartilhei com ninguém. Botei até o cadeado. E virava e mexia, eu olhava aquele bloco de nota e eu dizia, principalmente quando eu conhecia alguém, não, não é ele. Não, não é ele. Eu posso até me aventurar, mas eu sei que não vai dar em nada. E ali Deus foi me filtrando, né? Foi me moldando, foi porque para viver um milagre, a gente tem que estar pronto e ser merecedor do milagre. Então, aquilo que Deus, aquilo que o pastor tinha falado 6 anos antes para Isabela Reveja e tal. 6 anos depois, sozinha no meu íntimo com Deus, foi que eu comecei a entender. E isso foi me moldando, né? Eu conheci alguém, aí eu abria. Não, só tem. Eu escrevi 12 tópicos, 12 itens importantes. Eu falei, não, só tem três, só tem quatro, não é ele. Só tem oito, não é ele. Aí foi passando o tempo, né? Isso era maio, foi passando, foi passando. Quando chegou dezembro,
minha família, a gente estava todo programado. Meus pais, minhas duas irmãs e eu a fazermos uma viagem no final do ano, em família. E de última hora, assim, de última hora apareceu um evento. Eu também trabalho com evento na Marinha, a gente realiza eventos sociais, casamento, confraternização. E final de ano é uma demanda muito grande. Mas meu pai tinha marcado a viagem para o período que eu estava sem demanda. Mas assim, faltando, sei lá, 7 dias, acho que menos tempo para a viagem, chegou um cliente que já era meu cliente, já tinha feito confraternização anos antes, e queria voltar e fechar essa confraternização. E eu senti no meu coração que eu tinha que estar presente. Que por mais que eu já tivesse uma empresa, principalmente uma equipe estruturada que eu pudesse me ausentar, até porque a gente vinha de uma sequência de confraternização e seria a última, todo mundo ia tirar, na minha cabeça, né? Todo mundo ia tirar de letra, mas eu senti que era para estar presente. E todo mundo viajou e eu fiquei. Eu fiquei por causa do compromisso do trabalho. E aí, eu tinha uma amiga, estava até presente no meu casamento, uma amiga de quando eu morei em Londres, quando eu fiz intercâmbio em Londres, 2013, que vinha pela primeira vez. Ela sempre passa Réveillon no Nordeste, mas ela vinha primeira vez para Pernambuco, passar Réveillon aqui. E ela tinha me chamado e tal, mas eu ia viajar com a família. Quando eu disse, pai, eu não vou, tô sentindo no meu coração que é para ficar. E antes eu dizia, sexto sentido de mulher não fala. Hoje eu falo, o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo deixa muito inquieto, né? Nos deixa muito inquieto, assim, ele fica falando mesmo. E eu senti que não era para eu ir para essa viagem para trabalhar. Foi uma confraternização super turbulenta, super, assim, o que era para ser é fechar com chave de ouro, não foi nada fácil. Graças a Deus eu estava presente, porque foi bem desafiadora. E acabou que eu consegui encontrar com essa minha amiga e passar Réveillon com ela, porque eu não ia passar Réveillon sozinha, porque eu nunca tinha passado Réveillon sozinha, assim, longe da família e tal. E aí eu fui passar Réveillon com ela, de 2023 para 2024. No que eu fui passar Réveillon com ela, dia 1º de janeiro de 2024, uma festa, irmãs, o melhor Réveillon que tem aqui em Pernambuco. Uma festa, tudo do bom e do melhor, um banquete, uma queima de fogos linda, pessoas belíssimas, eu muito feliz, muito bem, muito bonita. Mas eu lembro que eram às 6 horas da manhã, assim, eu olhei para o céu e disse, Senhor, não é isso que eu quero. Por muito tempo eu quis isso, eu quis estar essa mulher independente, bem resolvida, estabilizada e tal. Mas naquele momento ali eu tinha tudo aquilo que eu sempre tinha pedido. E eu não estava feliz. Não é que eu não estava feliz, mas eu estava vazia. Eu estava feliz, mas eu estava vazia porque era uma coisa sem significado, sem sentido. E eu lembro que nesse dia eu olhei assim e disse. Obrigada, Deus, por ter me permitido viver. Porque por muitas vezes, por muito tempo, eu pedi tudo isso que eu tô vivendo hoje. Mas hoje eu não quero isso mais. Hoje eu te peço pra. Eu quero estar nessa festa de novo. Mas eu quero estar com o meu namorado, meu marido, o homem que tu separou pra mim. Eu sentir a plenitude, né? E não o que eu tô sentindo hoje. E eu fui embora, tal. Nessa mesma semana. Encontrei com uma amiga que eu era para ter encontrado no dia lá da confraternização problemática, mas a confraternização foi tão problemática que eu fiquei, sugou toda a minha energia e eu não quis encontrar ninguém, tomei um banho e fui dormir. E essa amiga me escutou e tal, me escutou falar, a gente conversou muito sobre trabalho, sobre vida, um pouco sobre relacionamento, mas o Espírito Santo incomodou ela. E no dia seguinte, 6h30 da manhã, ela mandou mensagem para um amigo dela, que na verdade era amigo de anos do marido, não, na época noivo dela, recém-noivo, na verdade, eles tinham acabado de noivar em dezembro, e ela já conhecia esse menino, e ela me disse depois que ela sempre pensou que quis arrumar alguém, uma mulher especial, porque esse menino é especial, mas quem sempre, ela nunca entrava em concordância com o noivo na época, né? Que era é o grande amigo dele.
E aí, naquele dia, sem nem perguntar, porque ela nunca tinha apresentado alguém a ele, porque o noivo não concordava. Dessa vez, o Espírito Santo incomodou tanto que ela, sem nem perguntar ao noivo, mandou mensagem pro menino. Ó, tenho essa amiga aqui, linda, solteira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fez todo o meu resumo e mandou pra ele. Irmãs, isso foi. Isso não fazia. Acho que não fazia 10 dias da minha conversa com Deus. E esse menino que ela mandou uma mensagem é o meu marido. E assim, é, a gente começou o relacionamento como tem que começar, né? Primeiro, a gente nunca tinha se visto e nunca tinha nem enviado foto assim um pro outro e já conversava por horas. E eu falei, né, que foi na virada do ano, eu disse adeus 1º de janeiro e dia 20 de janeiro, 20 do mesmo mês, assim, foi tipo 19 dias depois, eu conheci o meu namorado, meu marido, que com menos de um mês virou meu namorado. E o agir de Deus é incrível. Aquele milagre que eu queria viver, que eu disse que eu queria ser sempre testemunha, prova viva daquele milagre, foi o meu casamento. Por quê? Porque quando me perguntam, quando vêm os vídeos, vêm as fotos, falam, meu Deus, que casamento de filme, de novela. As fotos que a gente, minha irmã fala muito que parece capa de filme da Netflix. As fotos que o fotógrafo tira da gente. E assim, quando ele me pediu em casamento, que a gente marcou a data, eu não tinha R$ 1 na conta separado para fazer esse casamento. Eu tinha muita vontade. Pela primeira vez, era uma vontade de Isabela de casar, de ter aquele momento. E como ele disse, durante os 9 meses de noivado, foi Isabela fez questão de viver cada etapa, cada fase. E cada fase, todas as festas, todas as festividades. E fui inventando outras festas para no percurso para reunir as pessoas que são importantes, agradecer. Mas antes de tudo, agradecer a Deus. Tem um versículo que minha avó entrou num propósito quando. Peraí, mas eu vou pegar um papel. Que é que eu já gostava muito, que é Efésios 3:20, né? Que diz assim. Eu acho que é um versículo bem. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E assim, em todo o evento, meu casamento, minha mãe brinca que foi indiano, que tem gente que fala que foi uma maratona, tem gente que fala que foi uma micareta, porque foram 3 dias de festa. Mas foram 3 dias de festa que eu tive o coração grato e que eu louvei e agradeci ao Senhor, antes de tudo, e proferi palavras para que todos ali ouvissem, soubessem que quem fez aquilo foi Deus, sabe? Desde o primeiro dia até o primeiro dia de festa, até o grande dia depois da cerimônia. Mesmo o pastor já tendo feito uma belíssima pregação. Aquele mesmo pastor que dizia que eu tinha que ter cuidado para não viver uma vida sozinha, né? Deu uma palavra linda, 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 que a vida seja como um altar, aquele altar. E aí, mesmo ele tendo dado.
mas eu senti, eu sabia que eu precisava dizer Isaías 41, 20. E eu li esse versículo de Isaías, cadê aqui? Que é um que eu amo. Ai, irmãs, desculpa que eu tô abrindo a minha Bíblia, porque eu não preparei, né? Isaías 41, 20. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel criou. Porque ali a consumação e tudo que eu vivo hoje foi Deus. Foi Deus. E o milagre que eu tanto pedi, que eu tanto disse assim, Senhor, eu quero viver um milagre desse. O Senhor concedeu, mas ele concedeu quando eu estava pronta para receber o milagre. E assim, durante esse processo, né, de muita gente fala, eu conheci meu marido em janeiro de 2024, a gente começou a namorar em fevereiro de 2024, a gente noivou em dezembro de 2024 e a gente casou em setembro de 2025. Muita gente fala, como foi rápido. Tinha gente até que brincava, estás grávida? É porque eu casei 9 meses, né? Estás grávida? Da data que eu noivei, a data que eu casei. Ele dizia, não, mas quando a gente tem certeza, a gente não precisa esperar. E eu tinha não só certeza do que, é, de que era ele, né? De que era ele, o homem dos meus sonhos, como eu tinha certeza de que Deus ia fazer. Por mais que eu não tivesse nenhuma condição financeira e tal, Deus ia fazer. Deus ia fazer, porque aquele matrimônio, o meu matrimônio, a minha família, antes de ser planejada por mim, foi planejada pelo Senhor. E aí, nesse meio tempo, assim, aconteceram muitas coisas, né? Mas uma das mais marcantes do meu casamento foi a conversa que eu tive com as minhas duas irmãs. Eu tenho uma irmã de 24 e uma irmã que acabou de fazer 12. E a de 24 nesse processo de noivado, casamento, ela acabou um relacionamento antigo, longo, acho que o dobro do que que eu tenho com meu marido. E eu disse a ela: não fica triste, eu sei que dói, dói, mas isso é para te moldar. Porque se tu ficasse com essa pessoa, tu não ia conhecer o teu Dudu. Dudu, meu marido, se chama Eduardo. Porque se eu tivesse insistido, eu insisti, mas tivesse insistido mais naquele meu primeiro relacionamento lá, ou em qualquer um do relacionamento anterior, eu não viveria o que eu vivo hoje. Que até semana passada eu disse, amor, obrigada. Aí ele, o quê? Obrigada pelo quê? Por esse relacionamento, por isso, por viver, por me amar e por me permitir viver esse amor que eu dizia, eu ouvia falar, mas nunca tinha sentido, sabe? Embora eu tenha tido relacionamentos longos, intensos, considerava até maduros, mas eu nunca tinha chamado eles de o amor da minha vida, o homem da minha vida, como tinha lá na minha lista, né? E eu senti com o Eduardo, né? E agradeço a ele, até agradeci por isso, porque eu achava que não existia. Eu ouvia falar, era um amor que eu ouvia falar. Eu lembro que em uma conversa com tia Líbia falou assim: Tu não ama Bel, tu não ama. Se tu sentir falta desse tempo sozinha, individual, desse individualismo e tal, isso não é amor. Porque no dia que tu o amar, tudo tu vai querer fazer com ele. Tudo, porque vocês vão se unir, ser uma só carne. Então, tudo tu vai querer fazer com ele. E não é que é verdade. Um dia antes da minha tia me convidar para dar o testemunho aqui, eu lembrei a ela disso. Eu lembrei a ela disso, dessa nossa conversa em 2021. Eu disse, tia, a senhora tinha razão. Porque hoje tudo eu quero fazer com o Eduardo. E concluindo, eu falei à minha irmã isso, né? E assim, ela espere, mas que o processo e a espera dói. Quando o pessoal perguntava assim, entre os términos, tá sofrendo? Eu disse, estou sofrendo. Porque a espera dói. Ela ensina bastante, mas dói.
Quem disser que não dói, tá mentindo. Dói, mas vale a pena esperar. Porque o homem lá que tinha, dos meus sonhos, que tinham 12 tópicos, o meu marido tem, não uns 12 porque ele não é alvirrubro, ele é tricolor. Mas isso a gente perdoa, porque é um mero detalhe, e ele ainda não é rubro-negro, que é o time pior aqui, que é o concorrente, o adversário mesmo do meu pai. E até o meu sogro é alvirrubro, então meus filhos vão ser alvirrubros. Do mais, irmãs, tudo que eu pedi, sim, eu pedi nos detalhes. Vou dar um exemplo, que goste de esporte. Meu marido é triatleta. Eu pedi, eu pedi que gostasse de esporte, eu não pedi nem que gostasse tanto de esporte. Mas Deus providenciou, assim, tudo. E é isso. Eu espero que, como eu disse no começo, que meu testemunho chegue para as pessoas que estejam desacreditadas no amor. Eu nunca desacreditei no amor. Eu sempre acreditei no amor. Eu sempre falei assim, não quer desacreditar no amor. As pessoas que eu amava é que não valiam a pena. Eu amava as pessoas erradas, sabe? Então, assim, que as pessoas, as meninas principalmente, ou pessoas em geral, é, não deixem de acreditar, mas saibam que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas quando ele faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. É o que eu tenho a dizer. E eu espero que vocês possam levar e essa palavra chegue para principalmente quem esteja precisando ouvir. Obrigada, irmãs. Amém.